Em 16 de maio de 2025, o coronel David Levin lidera duas formações que estão a entrar no espaço aéreo do Iêmen, a uma altitude de 24 mil pés, enquanto pilota um caça F-15I Hom. Indicativo Sword 11. Está a escurecer nos jatos. Com exceção das comunicações essenciais à missão, a condição Micon Alpha indica que não há emissões de radar e silêncio de radar. A inteligência verificou que esses portos estão a receber carregamentos de armas iranianas destinadas ao transporte internacional e a ataques contra Israel. Isso indica que esta não é uma missão de ataque típica. O objetivo é manter os seus entes queridos em segurança em casa. No horizonte, surge a costa desértica do oeste do Iêmen. A visibilidade é fraca. Cerca de 15 quilômetros de neblina leve são produzidos pela umidade costeira. As coordenadas pré-carregadas para os ancoradouros 13 e 7 no porto de Hodeidah, onde fotografias de satélite revelaram atividade anômala nos últimos 3 dias, são exibidas no ecrã de mira de Levin. Os perfis de temperatura destes armazéns são inconsistentes com o ambiente circundante, o que é uma indicação clara de que algo está errado. A Sword 11 desce para a altura ideal de lançamento de armas às 15h44. O ponto de lançamento é mostrado pelo sistema de navegação interno. Está a aproximar-se após 87 segundos. Todo o pacote de ataque está a funcionar nos sistemas internos. Sem emissões de radar que revelem a sua localização. Sem sinais de GPS que possam ser interceptados. Com cada jato posicionado para maximizar a cobertura da área-alvo e reduzir a probabilidade de detecção. Os F-15 mantêm o espaçamento exato entre os aviões. As milhares de horas de treino do esquadrão compensam neste momento. A versão de ataque personalizada de Israel do F-15E Strike Eagle, projetada para missões de penetração profunda como esta, é o F-15E Hom que estes pilotos estão a pilotar. As superestruturas do porto de Hideta, que incluem guindastes duplos que se elevam a mais de 100 metros acima do cais oeste, são visualizadas pelo Sword 11 por volta das 15h45. O sistema de mira destaca uma fileira de armazéns, sobrepondo pontos de mira de precisão nos monitores da tripulação. Quando o oficial de armas aciona o gatilho principal, a respiração de Levin fica um pouco mais rápida. Agora, todos os mecanismos estão aquecidos e preparados para disparar. Não há mais volta. Os tanques de armazenamento de gasolina são trazidos para a mira, enquanto a aeronave inclina-se ligeiramente para bombordo. O primeiro míssil cai do trilho exatamente às 15h46 Minish. À medida que a munição de 340 quilos passa pelo pilão, o F-15 fica repentinamente mais leve. A formação se divide 4 segundos depois, com cada jato inclinando-se bruscamente na direção oposta. Rastros finos de vapor são deixados no céu puro enquanto mísseis Rampage voam em direção à costa. O pacote israelita pode aproximar-se da costa iemenita sem ser detectado. Pelo radar, graças ao alcance e às habilidades de voo, a baixa altitude do F-15I, mantendo o elemento crucial da surpresa. As IDF teriam de lançar a partir de uma distância muito menor, correndo o risco de serem descobertas antecipadamente pelas defesas aéreas Houthis se esta plataforma não tivesse um raio de combate de 600 quilômetros sem reabastecimento. No entanto, a tarefa está longe de terminar, e é por isso que este pod é útil. O modo de pesquisa de campo amplo do Lightning Pod é ativado pelo Sword 11 às 15h47. O ecrã principal muda instantaneamente, sobrepondo imagens térmicas detalhadas do porto de Hodeidah. As propriedades de aprimoramento multiespectral do pod atravessam a umidade costeira como se fosse invisível, mesmo em condições nubladas. Para maximizar o contraste entre as assinaturas de calor da infraestrutura portuária e a temperatura do deserto circundante, o sistema FLIR modifica automaticamente as configurações de ganho. As instalações de Hodeidah são retratadas com detalhes requintados, incluindo o movimento de carregadores de carga entre edifícios e, mais significativamente,
Duas estruturas de armazéns que exibem assinaturas de calor peculiares. Há um edifício que se destaca. Apesar de receber a mesma quantidade de luz solar, a sua temperatura superficial é quase 4 graus Celsius mais quente do que a das estruturas vizinhas. A força de trabalho está ciente de que está exatamente no alvo, porque isso não é típico de um armazém comum. Esta anomalia é imediatamente detetada pelo sistema de localização, que a marca para ataque. Embora a confirmação visual seja preferível a uma simples assinatura térmica, o armazém corresponde às estimativas dos serviços secretos de um suposto esconderijo de armas. Então, como se fosse combinado, as câmaras do pod detetam um caminhão de caixa fechada a recuar para a zona de carga ocidental. A diferença de temperatura entre o exterior do caminhão e a área de carga é detetada pelos sensores térmicos do Lightning. Este padrão é consistente com o metal quente das munições, que retém o calor significativamente mais do que o ambiente circundante. É isso. O alvo principal foi identificado. O piloto está agora a utilizar o conjunto de sensores eletroópticos mais sofisticado de Israel para ataques ar-terra precisos. O pod de mira Rafael Lightning 35 está montado na estação de admissão de estibordo do F-15I e integra um designador a laser de modo duplo, CCD-TV e infravermelho frontal numa única unidade. Com um peso total de aproximadamente 200 kg, o sistema oferece capacidades de localização que, em gerações anteriores, teriam exigido vários aviões especializados. No entanto, a instalação deste sistema torna o F-15I um kit completo. O pod Lightning inicia a identificação a laser do armazém às 15h48. Ele faz isso enviando pulsos codificados que ricocheteiam com precisão no alvo. Apesar do movimento do F-15 durante o voo, a tecnologia se ajusta automaticamente, mantendo o ponto do laser a 15 centímetros do ponto-alvo. Esses reflexos são detectados pela cabeça do míssil Popeye, que confirma o bloqueio com 97% de chance de acerto. Levin dá a ordem para disparar as armas quando o oficial de armas valida a solução. Menos de um segundo após o míssil sair dos trilhos, o motor principal é acionado. O pod Lightning expande seu campo de visão para abranger toda a área do alvo e entra instantaneamente no modo de avaliação de danos de batalha. O impacto é quase imediato. À medida que a ogiva penetra, a temperatura do telhado do armazém sobe para mais de 1.200 graus Celsius. Em intervalos de 2 segundos, várias explosões secundárias se seguiram. Acabou por ser um importante depósito de armas. Como sempre pensaram, o rastreamento automático e a identificação a laser do pod Lightning permitiram acertos precisos em 2 alvos, mantendo o silêncio do rádio. Sem isso, os pilotos teriam que confiar apenas nas coordenadas GPS, o que teria sido ineficaz diante de comboios em movimento ou circunstâncias que mudavam rapidamente. Neste caso, um suposto acerto foi confirmado após a confirmação visual de um caminhão em movimento no suposto esconderijo de armas. O esquadrão ainda precisava encontrar ameaças ocultas ou protegidas por radar, o que exigiria quebrar o MCON para usar o radar primário, mesmo que a orientação eletroóptica controlasse os alvos conhecidos. Para a segunda fase da operação, a Capitã Sarah Navin, No Sword 14, vira em direção ao porto de Salif às 15h48. No entanto, há um problema. Quase 90% das instalações portuárias estão obscurecidas por uma densa formação de nuvens que os sensores meteorológicos identificam imediatamente sobre a região-alvo. Este grau de umidade é quase impossível de penetrar pela câmara térmica do pod Lightning. Os sensores devem ser ativados. Os passivos são insuficientes. Este é um ponto crucial de decisão. Ativar os sensores poderia potencialmente notificar as redes de defesa aérea Houthi da sua existência, violando o MCON. No entanto, eles não conseguem ver o alvo sem radar. Navin decide se aceita o risco maior ou cancela o ataque. Abortar a missão não é uma opção. Ela liga.
Ela declara que o sistema de radar AN/APG-70 está a ficar ativo. O sensor robusto alterna entre o modo de abertura sintética e o modo de acompanhamento do terreno. Após um rápido aquecimento, o radar penetra na cobertura de nuvens que impedia os sensores ópticos de medir o solo abaixo. O equipamento de supressão de lóbulos laterais da aeronave reduz a probabilidade de detecção a esta distância, mas continua a enviar sinais que os sistemas adversários podem captar. Embora seja um risco calculado, vale a pena. Um mapa de radar abrangente do porto de Salif é exibido no ecrã da cabine. Os edifícios do cais são retângulos alongados que se estendem da costa, enquanto os tanques de armazenamento são formas circulares reconhecíveis. Apesar da altitude e do tempo, as imagens SAR desenvolvem-se com uma clareza surpreendente. O sistema de análise de radar identifica uma peculiaridade. A noroeste do cais principal, um edifício. De acordo com a análise, o betão armado é significativamente mais espesso do que o habitual em construções comerciais. As características de retorno do radar do edifício são semelhantes às de uma instalação subterrânea de armazenamento de combustível ou de um bunker reforçado. É exatamente isso que eles estão à procura. Infraestruturas importantes que estão ocultas à vista dos satélites. É o alvo ideal para a ogiva penetrante do míssil Rampage. O radar AN/APG-70 integrado do F-15I é um sistema de controlo de fogo multimodo e de longo alcance que pode facilitar operações ar-ar e ar-terra. O sistema, situado atrás do reconhecível cone do nariz, possui uma matriz de varredura mecânica que opera em várias bandas de frequência diferentes. Independentemente da posição da aeronave em relação ao solo, a capacidade do conjunto da antena de inclinar-se tanto no azimute quanto na elevação proporciona uma excelente cobertura do alvo. Essa adaptabilidade permite que os pilotos mapeiem e direcionem estruturas terrestres com precisão excepcional, mantendo perfis de voo ideais. O radar capta uma emissão elétrica na direção 0,85, que corresponde aos parâmetros do radar de defesa costeira Houthi, em 1849. De acordo com a análise do sinal, está a cerca de 28 km de distância, fora do alcance efetivo dos sistemas de defesa aérea Houthi conhecidos. No entanto, isto serve como um lembrete de que devem agir rapidamente. O APG-70 transmite informações de alvo ao sistema de mísseis Rampage e determina automaticamente a altitude ideal e o tempo de lançamento. A prontidão do míssil é confirmada pelo indicador de estado da arma. Há apenas mais uma coisa a fazer depois de carregar todos os dados. O míssil Rampage sai do suporte e deixa a estrutura da aeronave às 15h42. Navan vira imediatamente, já preparando sua rota de fuga. Ao fornecer a mira em condições meteorológicas que teriam cegado os equipamentos ópticos, o radar cumpriu sua função. O ataque teria falhado ou atingido alvos menos importantes se não fosse por essa capacidade. A fase terminal do míssil está prestes a começar e ele está a caminho da instalação fortificada. O capitão Navan observa enquanto o motor de foguete de combustível sólido do míssil Rampage queima às 15h49, acelerando rapidamente a arma para cerca de 300 metros por segundo. O objetivo desta bomba caçadora supersônica é penetrar em objetos fortificados. Não é uma bomba qualquer. Enquanto rompe a barreira do som, o seu corpo de fibra de carbono emite um brilho quente. Apesar das correntes de ar erráticas da costa, o míssil permanece fixo na trajetória de voo predeterminada graças às suas aletas, que se adaptam continuamente aos ventos laterais. O míssil segue uma sequência bem planeada: impulsos para acelerar, tripulações para cobrir a distância, descida para se preparar para a corrida de assalto e, finalmente, a phase terminal, onde faz a sua aproximação final. Durante os seus últimos movimentos, atinge mais de 7G, mas o seu sistema de navegação permanece incrivelmente preciso durante todo o tempo.
mergulha a apenas 30 metros acima do solo para a fase final, o que é demasiado baixo e rápido para a maioria dos sistemas de defesa aérea monitorizarem com eficácia. De acordo com as estatísticas dos pontos de referência, o míssil manteve uma velocidade de quase 620 nós ao passar pelo ponto de controlo alfa exatamente na hora prevista. À medida que se aproxima, o míssil segue o terreno, com o seu altímetro de radar atualizando continuamente a distância ao solo para mantê-lo baixo o suficiente para evitar a detecção. Mais alto o suficiente para evitar obstáculos. Este é um dispositivo de precisão realizando um ataque bem planeado, não apenas uma bomba estúpida. E isso nunca ocorre aos Houthis. Sensores de satélite identificam uma enorme explosão térmica nas coordenadas do alvo às 15h50. 24. O alvo foi atingido pelo míssil. Conforme pretendido, o padrão de assinatura de calor demonstra uma penetração eficaz antes da detonação. À medida que a munição ou a gasolina que estava dentro do edifício se inflama, ocorrem rapidamente mais explosões. O que os Houthis acreditavam ser uma instalação subterrânea bem escondida é agora um incêndio violento. A recente ação deste jato foi um míssil ar-terra supersônico que foi adaptado para lançamento a partir de aeronaves a partir do foguete de artilharia extra-israelita. A parte traseira única do F-15I e o pequeno conjunto do nariz, que abrigam os componentes eletrônicos de orientação, são visíveis quando se olha para a arma instalada sob a asa. Uma ogiva penetrante de 150 kg, capaz de penetrar quase 2 metros de betão armado, faz parte do míssil de 4,7 metros de comprimento e 570 kg. É feito especificamente para destruir infraestruturas valiosas que os adversários tentam esconder e reforçar. Enquanto isso, um segundo míssil Rampage do Sword Su-1 tem como alvo a fundação da grua do Berth 3 em Hodeida. Ao mergulhar no alvo na fase final, o míssil acelera para Mach 1,5. Para um efeito ideal, o cone de aço reforçado da arma cria um orifício de entrada antes que o fusível de ação retardada seja ativado, perfurando o reforço de aço como se fosse papelão. Quando a ogiva explode dentro do edifício, a área apertada sofre uma sobrepressão extrema. À medida que os componentes explosivos secundários se inflam, a onda de choque atravessa os espaços subterrâneos interligados, iniciando uma reação em cadeia. A ligação reforçada entre a doca e a base da grua é totalmente destruída pela onda de pressão que se segue, o que resulta numa falha estrutural catastrófica num grande raio. Em menos de um segundo, o que levou meses a construir desaparece. A destruição total em ambas as instalações visadas é posteriormente confirmada por imagens de satélite. Os produtos petrolíferos ardem violentamente em Salif, aquecendo a instalação subterrânea de armazenamento de combustível a mais de 800 graus Celsius em menos de um minuto. Ao longo dos mais de 16 metros de instalações reforçadas da doca em Hodeida, o Berth 3 é totalmente destruído. Os pilotos israelenses conseguiram atingir locais fortificados a uma distância segura, sem ficarem vulneráveis às defesas aéreas, graças aos mísseis Rampage. Sem essa capacidade de ataque à distância, eles teriam que lançar bombas diretamente sobre o alvo, colocando em risco as tripulações e os aviões. No entanto, eles ainda têm mais uma surpresa reservada para os capuzes. Então, a operação ainda não acabou. Por volta das 15h52, o tenente-coronel Avi Stern mantém a comunicação por ligação de dados com o seu míssil Popeye recém-lançado, enquanto mantém o Sword 1-3 estável a 18 mil pés. Esta técnica é mais do que apenas disparar e esquecer. Como arma guiada por piloto, precisa de ser controlada continuamente até atingir o alvo. O Popeye fornece a Stern uma perspectiva do míssil da aproximação ao alvo, enviando feedback em vídeo em tempo real com qualidade de transmissão para a cabine. É semelhante a dirigir uma aeronave controlada remotamente diretamente para o objetivo. Imagens ao vivo da câmara do nariz do míssil
são exibidas no visor tático enquanto ele acelera a mais de 400 nós em direção ao cais sul de Hodeidah. Através da ligação de dados encriptada, o polegar de Stern transmite comandos enquanto faz pequenos ajustes na alavanca de controlo. O míssil reage imediatamente, modificando as suas superfícies de controlo para se adequar às suas instruções. O que distingue o Popeye de outras armas de longo alcance é o seu nível de precisão. Combina a força e a velocidade do míssil com a tomada de decisões humanas. Os marcadores de alcance do ecrã diminuem rapidamente. O alvo fica maior a cada segundo, 500 metros. 450 metros. Ao lado da base do guindaste está uma estação transformadora. É o centro principal que fornece eletricidade a todos os sistemas de manuseamento de carga do porto. Portanto, não é apenas um nó de energia qualquer. Independentemente das outras estruturas que permanecerem, a remoção desta torna o porto inútil. Para um ataque preciso, é o alvo estratégico ideal. À medida que o míssil se aproxima, Stern ajusta a trajetória de aproximação para garantir o melhor ângulo de impacto possível para um impacto máximo. Apesar da distância, a ligação de dados permanece incrivelmente fiável e a encriptação de nível militar protege contra interferências e tentativas de sequestro. O sistema de fusão do míssil atualiza-se para a melhor detonação a 200 metros do alvo, e o telêmetro a laser verifica as estimativas finais de distância. Este é o auge da guerra de precisão. A imagem do alvo está a aproximar-se. A Força Aérea Israelita utiliza o míssil Popeye, frequentemente referido como Havanap, como arma ar-terra de longo alcance para ataques de precisão contra fortalezas. O armamento instalado na estação central do F-15I tem um corpo cilíndrico com 5,4 metros de comprimento e possui superfícies de controlo exclusivas no meio do corpo. Com uma ogiva de fragmentação explosiva de 340 kg e pesando 360 kg, combina um poder explosivo significativo com precisão cirúrgica. Permite o controlo em tempo real até ao impacto, uma vez que mantém uma ligação de dados de vídeo com a aeronave de lançamento, ao contrário das armas do tipo disparar e esquecer. O Popeye atinge a estação transformadora precisamente às 15h52, a menos de meio metro do local pretendido. Depois de perfurar a parede exterior de betão armado, a ogiva explode, causando uma onda de pressão destrutiva que rasga o interior do edifício. O corte instantâneo de ligações vitais de alta tensão causa falhas elétricas catastróficas em toda a rede. Mesmo que o F-15I esteja a milhares de metros acima do ponto de colisão e a quilômetros de distância, a explosão produz uma onda de sobrepressão tão forte que os sensores da aeronave conseguem detectá-la. O centro de distribuição de energia é completamente destruído, com óleo do transformador a arder a cerca de 1000 graus Celsius e a espalhar-se rapidamente para outras estruturas, conforme capturado pelas câmaras do Lightning Pod. As gruas, máquinas de carga e sistemas de segurança do porto ficam todos inoperantes sem eletricidade. Um último míssil Popeye é lançado de outra aeronave, visando o cais principal da Sylif. O ponto de distribuição de combustível, onde os sistemas de tubagem se encontram com a baía de carga, é o alvo deste. O ponto de mira, uma estrutura de betão armado com válvulas de controlo de fluxo e equipamento de bombagem necessário para as operações portuárias, fica a menos de 1 metro da orientação precisa do míssil. As linhas pressurizadas que contêm milhares de litros de combustível rebentam com o impacto, causando a falha estrutural imediata dos sistemas de manuseamento de combustível do cais. Como resultado, o fogo se espalhou rapidamente, consumindo cerca de 80 litros de combustível por segundo e produzindo uma assinatura térmica que satélites a centenas de quilômetros acima puderam ver. Ambos os portos precisariam de meses para serem reconstruídos antes de poderem ser usados novamente, uma vez que o fogo se espalhou rapidamente para instalações de armazenamento próximas. Por enquanto,
Além do raio da explosão, o ataque aéreo israelita contra o complexo portuário Houthi em Hudaidah teve efeitos de longo alcance. Várias instalações suspeitas de conter componentes de mísseis balísticos fornecidos pelo Irão, bem como locais de armazenamento de combustível e ligações de comunicação, foram completamente destruídas poucas horas após a operação, de acordo com fotos de satélite. No entanto, os danos não foram apenas físicos, mas também estratégicos e psicológicos. As forças navais dos Israel e dos seus parceiros aumentaram prontamente os níveis de prontidão no Golfo de Aden e no Mar Vermelho. O número de patrulhas com drones triplicou e as unidades de inteligência de sinais começaram a notar mais comunicações entre os representantes iranianos e Houthis. Algo tinha mudado. A precisão e a impunidade do ataque israelita abalaram o sentimento de invencibilidade dos Houthis, que tinham construído desde que começaram a atacar as rotas marítimas internacionais. Mais significativamente, o ataque mostrou que Israel estava a influenciar o teatro operacional mais amplo, em vez de apenas reagir a ameaças imediatas. O ataque a instalações no interior do Iêmen sinalizou uma mudança na estratégia. Em vez de apenas responder a provocações como ataques com drones ou ataques balísticos, Tel Aviv estava agora a destruir proativamente os centros de comando e os suprimentos dos Houthis antes que pudessem ser transformados em armas. Há duas mensagens. Nenhum alvo está seguro para os Houthis e para o Irão. Mesmo que estejam a trabalhar à distância, através de proxies, os vossos ativos regionais estão agora em risco. A missão foi considerada um sucesso nos círculos de inteligência devido aos sinais políticos que transmitiu a Teherão, Beirut e Sanaa, além do seu efeito físico. Entretanto, os Houthis responderam rapidamente, pelo menos em palavras. Proclamaram o ataque como um ato de guerra poucas horas depois e prometeram retaliar contra os ativos americanos e israelitas. Os meios de comunicação estatais iranianos enfatizaram a sua reação, retratando o ataque como uma extensão da frente de guerra de Gaza e uma violação da soberania iemenita. No entanto, não houve contra-ataques rápidos, apesar das suas declarações venenosas. Tornou-se evidente que não estavam preparados para a perda da fábrica de Hudaidah. As repercussões foram igualmente imediatas para as populações locais. Temendo represálias, as companhias marítimas internacionais suspenderam temporariamente as operações em algumas rotas do Mar Vermelho. Da noite para o dia, os preços dos seguros para navios que passavam pelo Estreito de Bab el-Mandeb dispararam. A Arábia Saudita e o Egito, dois países que dependem significativamente do transporte marítimo, convocaram discussões de emergência para coordenar a segurança naval. Com um único ataque aéreo, Israel alterou a equação econômica de toda uma região marítima, além de causar danos a um arsenal de armas. O sucesso da missão em Israel intensificou a pressão política por uma maior autonomia militar. O Ministério da Defesa utilizou propositadamente a expressão direito de agir, decisivamente contra ameaças à segurança regional, na sua histórica declaração após o ataque. Isto implicava que Israel passava a considerar o Mar Vermelho como um teatro de operações válido e que futuras operações poderiam ir além de Gaza, da Síria ou do Líbano. Analistas de Washington e Bruxelas tomaram nota. O Mar Vermelho começou a ser mencionado em briefings da OTAN como uma nova frente no conflito proxy em desenvolvimento entre Israel e o Irão. Além de ser um ponto quente para assédio de drones e pirataria, alguns até conjecturaram que a Mossad e os Estados Unidos podem ter aumentado a sua cooperação em matéria de inteligência devido à precisão e coordenação do ataque. O CENTCOM, particularmente em protocolos para aquisição de alvos e resolução de conflitos. Drones de reconhecimento sobrevoaram Hudaidah enquanto a poeira assentava, recolhendo dados para futuras operações psicológicas, bem como avaliações dos danos. Cada hangar destruído
Cada automóvel queimado e cada cratera acabariam por aparecer em briefings militares, meticulosamente elaborados com o objetivo de minar a confiança dos Houthis e reforçar a dissuasão israelita. No entanto, isto foi apenas o começo. A ausência de um contra-ataque rápido dos Houthis só piorou as tensões nos dias que se seguiram. Os oficiais de inteligência começaram a pensar que uma resposta mais abrangente, em vez de uma retaliação espontânea, estava a ser preparada. Após ficarem em silêncio por mais de 48 horas, os canais de propaganda Houthis reapareceram com imagens ameaçadoras de unidades de drones a serem mobilizadas, silos de mísseis a serem descobertos e combatentes mascarados a prometer retaliação sob bandeiras de martírio. Entretanto, a Guarda Revolucionária do Irão realizou exercícios surpresa com mísseis balísticos na província sudeste de Sistan-Balutistão, que fica do outro lado do Golfo de Omã, em frente às instalações navais americanas, e o Hezbollah no Líbano divulgou uma declaração ambígua prometendo solidariedade com todos aqueles que resistem à agressão sionista. Os comentadores ocidentais rapidamente estabeleceram a ligação. O ataque israelita corria o risco de desencadear uma escalada em várias frentes em todo o Médio Oriente, além de intensificar o confronto com os Houthis. Os cenários foram redesenhados nas salas de planeamento militar israelitas. Durante muitos anos, a doutrina estratégica de Israel baseou-se em ataques rápidos e decisivos que enfraqueciam as capacidades do inimigo antes que este pudesse reagir completamente. No entanto, a perspectiva de uma reação dispersa e tardia, uma sequência de ataques informáticos, lançamentos de mísseis e enxames de drones em vários teatros de operações, já não era meramente especulativa, era provável. As IDF responderam a isso implementando o Iron Edge, um plano de contingência que incluía procedimentos de interdição marítima no Mar Vermelho, monitorização rápida por drones e defesas aéreas em camadas. Foi relatado que submarinos israelenses da classe Dolphin estavam a patrulhar fora do Golfo de Aden pela primeira vez. Um sinal claro para Teherã e seus aliados. Um oficial israelense disse: "A dissuasão não é mais um discurso. O campo de batalha é um ambiente com sensores integrados." Osped, que já estavam a conduzir operações de defesa com drones contra ameaças Houthis a navios comerciais, aumentaram discretamente a sua presença na área ao mesmo tempo. Um grupo de ataque de porta-aviões foi reimplantado na área de responsabilidade do CENTCOM após ser desviado do Indo-Pacífico. Sob o pretexto de exercícios anti-pirataria, foram realizados exercícios navais conjuntos com tropas sauditas e egípcias. Mas houve referências explícitas à integração da defesa aérea e antimísseis. A fusão de inteligência trilateral em tempo real envolvendo recursos militares americanos, israelenses e árabes é um desenvolvimento único que resultou dessa convergência de forças. Pela primeira vez, os estados do Golfo estavam a receber acesso direto a dados de alvos de drones israelenses, algo que seria inimaginável há 10 anos. Outrora uma região de desconfiança e hostilidade, o Mar Vermelho estava rapidamente a tornar-se um centro de cooperação contra um perigo assimétrico comum. Mas havia também um risco político associado a estas mudanças. O ataque israelita foi usado pela liderança Houthi no Iêmen para mobilizar apoio. A mobilização religiosa e a indignação nacionalista trouxeram abruptamente de volta ao redil os líderes tribais do norte, muitos dos quais tinham permanecido neutros durante a Guerra Civil. Os conselheiros iranianos no terreno aproveitaram a oportunidade para acelerar o treino e a entrega de armas, enviando novos fornecimentos de mísseis Fateh e drones Shahed para as cidades portuárias restantes. A pedido de vários estados não alinhados, as Nações Unidas convocaram uma sessão de emergência à escala global. Israel foi acusado de agressão ilegal e desestabilização, mas não foram tomadas quaisquer resoluções. Em vez disso, a temperatura diplomática baixou, embora tenha havido censuras públicas.
Não houve repercussões reais. Muitos países admitiram discretamente em privado o que não podiam afirmar publicamente, que o ataque de Israel poderia ter impedido um ataque mais mortífero. O ataque a Hudaidah foi um divisor de águas para historiadores militares e analistas de defesa, servindo como um estudo de caso sobre dissuasão preventiva na era da guerra descentralizada. O impacto desta operação foi avaliado pela perturbação psicológica, desorientação estratégica e reorientação dos ciclos de planeamento do inimigo, em oposição às campanhas aéreas anteriores, onde o sucesso era determinado pela destruição de infraestruturas ou pelas perdas inimigas. No final da semana, o porto ainda estava em ruínas. A maior parte da região tinha sido abandonada pelos Houthis, de acordo com imagens de vigilância. Novas trincheiras estavam a ser construídas mais para o interior, de acordo com imagens de satélite, indicando uma reorientação da logística para longe das praias. O ataque israelita tinha essencialmente redesenhado o campo de batalha no oeste do Iêmen. No entanto, apesar da poeira e dos destroços que cobriam as docas destruídas de Hudaidah, todos os envolvidos sabiam que isso não era o fim. Serviu como um prelúdio.